Dicas úteis e práticas para você, respira fundo aí, ficar mais tranquilo e falar naturalmente. Nós estamos numa sequência, dentro de uma jornada, de um percurso em que a busca pela perfeição e a história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso é o conceito da perseverança. Essas dicas são úteis, elas têm o seu benefício, elas são práticas, mas eu quero, antes de ler, nós listamos aqui algumas, entender o que é aprender a enxergar com o coração. Podemos resumir o papel daquele que usa a persuasão como ferramenta, como objeto de poder para levar o outro a ser transformado ou convencer o outro, enfim, essa pessoa se tornar, eu vou até falar aqui, quando eu falo se tornar, eu poderia alguém falar tornar-se, não cabe falar tornar-se aqui, porque isso aí é para um curso de interpretação, de construção, é aquele efeito de próclise, ênclise e mesóclise. Então, quanto mais leve você for na fala, muito mais importante vai ser o engajamento que é sensível ao seu público. Ao falar muito difícil, falar de forma muito pesada, isso pode gerar que a mente humana ela trabalha com comparações. Você pode estar levando a pessoa a querer entender que existe quem sabe mais e quem sabe menos. A ideia aqui dessas dicas úteis e práticas é você passar a enxergar com o coração, é você sair daqui, que é o campo de batalha, que é o desafio de você entrar na mente da pessoa, e a única forma de você acessar a mente é por manipulação. Milton, você não pode falar isso. Eu não sei se eu posso falar. O curso é para isso, gente. Aqui não tem... Aqui tem gente querendo, na verdade, aproveitar o seu tempo e saber distribuir mais o seu tempo. Né? Tempo hoje é o maior ativo do ser humano. O tempo é moeda de troca. Então você conseguir preencher, que essa é a ideia, existem lacunas e elas precisam ser preenchidas ou pelo destinatário ou você tem que dar já mastigadinho para a pessoa. Quando eu uso a expressão catálise, o nosso curso está amparado no método Catálise 2.0, que é de total propriedade nossa, da Direto na Escola, você não vai encontrar em lugar nenhum. Quando você percebe o funcionamento, nós já falamos aqui atrás, do catalisador, o catalisador é uma peça super importante que tem a função de desacelerar, ela desacelera a velocidade da reação química. Aquilo que é jogado com violência, olha só, de forma pesada, densa, aquele troço, né, robusto, que tem aquelas suas espessuras, passa pelo catalisador até sair no cano de descarga. Esse é o papel do catalisador, desacelerar, tirar a velocidade da reação química, quebrar, tirar esse lado pesado e denso e trazer uma leveza, entende? Então, a catálise ela tem esse objetivo, você ser leve. Você tem que ter a capacidade, grave muito bem isso, você tem que ter isso em mente, que você é um tradutor. Você trabalha com adaptação. Por isso que o conteúdo ele não pode ser desprezado, mas, sobretudo, o público, o destinatário. Antes do destinatário, existe o formato. Qual é o formato que você vai usar? Conteúdo, formato e público. Existem formatos que é específico para cada público. Por exemplo, tem públicos que você não vai ter acesso a ele com livro, com gibi, com revistas. É preciso você entender muito bem quem é o seu público. Quando você conhece bem quem é o perfil, eu vou usar aqui o termo perfil discursivo. Quando você sabe, seu público está muito bem segmentado, é homem ou é mulher, é um público misto, qual é a faixa etária?
de 31 anos a 59 anos, é uma faixa etária inferior a essa que eu citei, é de 18 a 24 anos. Então você tem que encontrar o formato certo para aplicar de forma tranquila, leve. Por exemplo, há uma faixa etária que você consegue fazer um fluxograma, eu estou falando para os empresários, para os empreendedores, que mostra aquelas caixinhas. Primeiro, a entrada é o processo que é feito uma triagem. No meio, há um processo de transformação que para ele funcionar é preciso um outro processo que é o passo a passo, é um plano de uso. Para que isso funcione, é preciso a ação da comunidade. Sem a comunidade, esse percurso de produção de sentido não funciona. É aquela história de escola, não é? A escola e também outras instituições que são organismo, tá aí a ideia de organização para organismo vivo. O organismo vivo, ele só funciona na dependência de outros processos. Um exemplo, né? A sociedade. A sociedade ela tem um percurso que produz sentido. Mas qual é o termômetro da sociedade? A família. Se a família está em plena atividade, saudável, você pode perceber que esse processo que é sequencial está tranquilo, está em perfeita sintonia. Mas se esse outro processo estiver em queda livre, em baixa popularidade, você pode ter certeza que esse processo aqui ele vai ter uma ruptura. É como se fosse a bateria do relógio, né? A família ela é a bateria. Se a bateria estiver fraca, ela não tiver uma entrada boa, tanto de amperagem como de voltagem, todo o processo do ritmo do relógio que é orquestrado, naquele ritmo, né? O tic-tac é melhor, né? Tic-tac, você vai notar que ele está rateando. Por exemplo, eu vou falar, o Milton tem um sistema de monitoramento de câmeras na sua casa. É curioso que ao passar e à medida que ao passo que o tempo vai, 1 mês, 2 meses, eu vou lá conferir, o Milton vai lá conferir lá no horário, você nota que há um atraso ali de 5, 10, você sempre tem que estar lá atualizando. Enfim, é uma falha que existe no processo. Então, processos, gente, é para ser obedecidos. Existe ali um ritmo, existe ali uma organização, uma programação. Agora, em que momento entra você, que sabe que já existe um jogo em campo? É como se fosse aquela pergunta de R$1 milhão. Então, Milton, professor, então qual seria, como que eu faço para diminuir o erro, diminuir as falhas